Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. America First ou Israel First? Ambas. No 11º dia de guerra, as sirenes voltaram a soar em Israel, meia hora depois de mais uma salva de mísseis balísticos vindos do Irão. Israel retaliou com ataques a vários alvos militares, bombardeou a central nuclear Fordo, 6 aeroportos e a porta da prisão de Evin, em Teherão, onde estão detidos presos políticos. O Irão voltou a atacar Israel com vários mísseis e os israelitas responderam com ataques à central nuclear de Fordo, a aeroportos e a uma prisão na qual estão reclusos os oposicionistas da teocracia iraniana. Teherão, entretanto, atacou bases dos Estados Unidos no Médio Oriente. Foram ouvidas explosões no Catar, um dos países da região com maior presença militar norte-americana. As dúvidas são maiores do que as certezas. A entrada dos Estados Unidos no conflito é uma demonstração de força de Donald Trump ou o seguidismo da agenda de Benjamin Netanyahu. Até onde irão os Estados Unidos no auxílio a Israel e que divisões poderá criar esse auxílio no movimento MAGA? E, já agora, até onde irá a Rússia na defesa do seu aliado iraniano? Neste episódio, Pedro Ponte Sousa, professor de Relações Internacionais da Universidade Portugalense e investigador do IPRI, diz que a União Europeia perdeu relevância nas negociações de paz no Médio Oriente, fala nos 2 pesos e 2 medidas ocidentais e acredita que os ataques irão fortalecer a coesão iraniana. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Pedro Ponte Sousa, obrigado por ter vindo ao P24 para falarmos sobre o Médio Oriente. Os Estados Unidos entraram neste conflito por causa da agenda de Netanyahu ou por pura demonstração de poder da administração Trump? Muito obrigado pelo convite. Ambas, e vamos demorar algum tempo até perceber qual dessas é que é a razão exata. Porque, por um lado, se é verdade que parece que há uma certa inversão de qual é o patrão e qual é o cliente, ou seja, há sempre uma grande aproximação entre a política externa de Israel e a política externa dos Estados Unidos. Isso não é novo. Não é uma diferença substancial entre presidentes ou entre presidências. O que é mais curioso neste lado é talvez uma certa dificuldade em visualizarmos o objetivo específico que estes ataques cumpram para a agenda de política externa dos Estados Unidos. Ou seja, parece corresponder a uma adoção em grande medida dos objetivos e dos propósitos de Netanyahu. Também não deixa de ser curioso que, relativamente à posição dos Estados Unidos, por um lado, saibamos que há substanciais divergências relativamente ao que está a acontecer. É o caso de Tulsi Gabbard, à frente da diretora da Intelligence norte-americana, mas também ao que parece de outros elementos importantes na Casa Branca. Fala-se de J.D. Vance. Nós ainda não temos uma evidência muito clara relativamente a quem dentro da Casa Branca poderá estar a discordar da posição de Trump e desta da decisão que acabámos de ver nas suas consequências, mas não deixa de ser curioso que o próprio Trump, em vários momentos da sua vida anterior à presidência, falou sistematicamente de outros presidentes, nomeadamente Barack Obama, uma espécie de bicho-papão do Irão, ou seja, de usar o Irão como uma espécie de causa para iniciar uma guerra, para, enfim, aumentar o seu apoio público, eventualmente com motivações eleitorais. Portanto, não deixa de ser curioso que a argumentação que Trump usou por várias vezes, os tweets são públicos, é fácil pesquisá-los, encaixe em grande linha com aquilo que a administração americana decidiu agora encetar. Sim, este ataque sem precedentes às bases do programa nuclear iraniano são contraditórias com as bases do movimento MAGA e tínhamos vários reflexos disso nas últimas semanas. Isto pode, de alguma forma, afetar a coesão do movimento MAGA, do movimento dentro do Partido Republicano? Bom, por um lado, é verdade que dentro do grupo MAGA foi-se juntando uma posição um pouco distinta em relação à anterior, ou seja, em vez da posição neocon mais forte, ou seja, fortemente militarista, foram-se juntando um conjunto de figuras, algumas nem eram estritamente republicanas, com um apelo contrário ao da guerra, ou seja, o de que de alguma forma os democratas ou de que uma política externa governada por uma ótica liberal no sentido das relações internacionais, ou seja, de promoção
da democracia, dos direitos humanos, que de alguma forma promover democracias pelo mundo produziria uma melhoria das condições de segurança para os Estados Unidos e para os seus aliados, de que essa agenda não corresponderia aos objetivos dos Estados Unidos. E isto teve duas consequências. Uma que foi a ideia de America First, ou seja, de colocar os interesses dos Estados Unidos primeiro antes dos aliados, e portanto essa como veia estrutural desta política externa, mas outra que é também a ideia de um certo retraimento, ou seja, de que os Estados Unidos não têm que estar em todo lado em todo momento, que não têm ou não devem fazer tudo e, portanto, que devem optar por uma política externa alternativa, sobretudo com este elemento em mente, que é o de que não há recursos, não há capacidades para tudo e boa parte daquilo não corresponderia aos interesses dos Estados Unidos. Neste momento ainda não conseguimos compreender se isto poderá causar quebras significativas ao nível do apoio dentro do público mais próximo de Donald Trump, seja do ponto de vista das elites, seja do ponto de vista popular. Diria que, mantendo-se o conflito na etapa em que está, dificilmente vai produzir uma quebra de apoio. Ou seja, não poderíamos notar uma quebra de apoio mais significativa com mortos, feridos, ou seja, soldados norte-americanos. O que nós sabemos da opinião pública é que quanto mais se agasta a guerra, mais isso causa uma perda de apoio por parte da opinião pública. Não parece ser o caso, é uma demonstração de força. Sabemos que Donald Trump é muito avesso a estes zigue-zagues e a comportamentos absolutamente imprevisíveis, mas este conflito começa a ter demasiadas semelhanças com o caso iraquiano. A mudança da teocracia iraniana é um objetivo muito claro de Israel. Os Estados Unidos e Trump, nomeadamente, deram sinais contraditórios. Estarão os Estados Unidos dispostos a participar na mudança de regime? E aí sim teríamos um outro nível de discussão interna dentro do país. A facilitá-la parece que sim, a participar de forma mais ativa ao estilo do Afeganistão ou ao estilo do Iraque, não parece para já possível, ou pelo menos não vemos evidência nesse sentido. É verdade que o que estamos a ver está demasiadamente próximo daquilo que aconteceu no Iraque em 2003. Aliás, até por isso, repare, nós não podemos deixar de falar do que está a acontecer sem dizermos que é uma agressão, injustificada e, sobretudo, que tem consequências gigantescas. Falava o Amilcar e bem da questão interna. É provável que entre os democratas surja uma contestação muito forte relativamente ao que está a acontecer e que isso até possa vir a reorientar os democratas no sentido que precisavam de uma oposição firme, clara e concreta a Donald Trump. Veremos se será o caso, porque, como discutíamos há pouco, os democratas têm tido uma dificuldade muito grande nessa posição. Mas há depois uma questão muito mais ampla e muito mais de fundo, que é a opção, a via militar relativamente ao eventual arsenal nuclear ou ao desenvolvimento de elementos de natureza nuclear, para sermos mais precisos, no caso do Irão, vem pôr por terra todos os esforços de décadas no sentido da não proliferação. Ou seja, não há hoje nenhum Estado que tenha armas nucleares ou que pondere ter armas nucleares ou que ponderasse com uma vozinha muito longe lá ao fundo, mas verdadeiramente não estivesse a fazer nada por isso, que olhe para o que aconteceu e não diga eu estaria melhor se tivesse armas nucleares. Se o Irão tivesse armas nucleares, este ataque não teria acontecido. É o que pensará a Coreia do Norte neste momento, ao contrário do que pensará a Ucrânia. Exatamente, ou seja, tudo isto vem fortalecer a lógica de uma disseminação, de uma proliferação de armas nucleares, o contrário do esforço de décadas que vem sendo feito, e, portanto, corre-se o risco, não apenas para o Irão, e esse é o caso mais óbvio, o Irão, os decisores iranianos hoje percebem que se tivessem tido armas nucleares àquela data e àquele momento, este ataque não teria acontecido. Assim como é provável que vários outros olhem para esta realidade e, portanto, que se sintam impelidos a fazê-lo. Portanto, que vejamos uma série de Estados. E a lógica da estratégia nuclear tende a ser sempre em partes. Portanto, que se o Irão decidir acelerar o processo, também a Arábia Saudita eventualmente as procure. Que eventualmente o Egito ou a Turquia também as procurem e por aí fora. E, portanto, tudo aquilo que se procurou evitar durante décadas, com muito sucesso, e é preciso dizê-lo, com grande sucesso da diplomacia e da negociação. Aliás, recordemos, o ataque de Israel
ao Irão é conduzido na véspera de um quadro negocial que iria colocar os Estados Unidos com o Irão e que, portanto, veio inviabilizar a via negocial que, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus desafios, estava a produzir frutos. Desde 2012 que Benjamin Netanyahu fala na iminência do Irão ter uma arma nuclear, o que nunca se concretizou. Havia um processo de negocial concluído entre Barack Obama e o Estado de Teherão, do qual Trump saiu mal, entrou na sala oval no seu primeiro mandato. Os Estados Unidos, neste quadro, deixam de ser fiáveis, confiáveis para um processo negocial. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano esteve na Europa e em Moscovo a tentar sair de algum isolamento. Que apoio é que o Irão poderá conseguir nesta atual fase? Pouco. Do lado da Rússia, houve, enfim, uma vocalização muito grande de apoio, mas de apoio que dificilmente se concretizará, ou seja, se materializará em ajuda efetiva. Isto porque a Rússia tem outras preocupações, naturalmente, falamos da Ucrânia, e muito dificilmente vai conseguir eh, dispersar meios, dispersar recursos para cumprir interesses que, lhes sendo relativamente importantes, são, apesar de tudo, secundários por comparação com a questão da Ucrânia. No contexto europeu, o Irão depara-se com duas dificuldades. A primeira que é o enorme declínio de relevância, de importância política, de capacidade diplomática que a Europa tem tido ao longo dos últimos anos, ou seja, é hoje praticamente um ator irrelevante e é sobretudo o caso do Médio Oriente, onde as posições do Reino Unido, da França, da Alemanha têm sido absolutamente irrelevantes, para já não falar das da própria União Europeia. E em segundo lugar, um problema talvez ainda mais sério, que é a dificuldade de uma posição conjunta ou concertada ou sólida, eh, não apenas de cada um dos parceiros europeus, mas até do conjunto destes. Não deixa de ser curioso notar que Ursula von der Leyen, enfim, nas suas declarações, realmente do Twitter, não é? Eh, Preferiu fazer uma espécie de acusação ao agredido do que propriamente apelar ao direito internacional. E mais uma vez, tudo isto coloca em cima da mesa o problema da coerência ou da consistência da política externa da União Europeia, que diz umas coisas em determinadas geografias e outras noutras geografias. E, portanto, uma União Europeia, com Ursula von der Leyen e com Kaja Kallas, sobretudo, muito centradas em dizer o Irão não pode ter uma arma nuclear, em ignorar que o Irão tenha sido agredido, em ignorar que se tenha produzido uma violação do direito internacional, em ignorar que haja uma autodefesa por parte do Estado do Irão e, sobretudo, permanentemente nessa lógica de apoio a Israel, independentemente do seu comportamento, e da crítica ao Irão, mais uma vez, independentemente ao que tenha acontecido ao Irão. Isso é um problema, ou vai ser um problema, para a posição que a União Europeia possa ter no âmbito regional, não falo apenas com o Irão, com os vizinhos do Irão, com os parceiros, mas com os parceiros da própria União Europeia na região, que notam cada vez menos credibilidade na posição da União Europeia. O chanceler alemão disse exatamente o mesmo, o que coloca quer a Alemanha, quer a União Europeia, de alguma forma parciais em todo este processo de intermediação nestes conflitos regionais. Pedro, para acabar, não sabemos obviamente quais foram os danos reais destes ataques, sabemos muito pouco sobre a oposição iraniana, sabemos todavia que os guardas revolucionários são capazes de suster essa oposição. Há alguma possibilidade de essa, digamos, mudança de regime se precipitar através de dentro por algum movimento de contestação a este declínio do Teherão e da teocracia? Bom, nós não sabemos talvez o suficiente sobre quer a opinião pública, quer movimentos políticos internos no Irão, mas o que sabemos é isto. Há sistematicamente uma vontade muito grande por parte do Ocidente de que exista essa mudança de regime em contextos de conflito, de pós-conflito, o que seja. Não é? Enfim, já ouvimos milhares de vezes dizer isso sobre o Vladimir Putin e sobre a Rússia. Já ouvimos dizer isso sistematicamente sobre Gaza, sobre a necessidade de encontrar uma alternativa política para Gaza. Enfim, até chegámos ao ponto em que Netanyahu financia forças terroristas contrárias à do Hamas, para de alguma forma procurar eliminar o fogo com o fogo.
aquilo que vai acontecer no Irão provavelmente será o oposto, pelo menos a curto e médio prazo. Ou seja, a partir do momento em que há um ataque de uma potência externa a este Estado, vai tender a haver, como existe sempre, um efeito como se costuma designar de rally around the flag, ou seja, em que as pessoas se vão unir em torno da posição nacional. Mesmo, aliás, já temos muitos exemplos, enfim, as reportagens têm sido feitas no Irão ao longo dos últimos dias, mostram isso. Aliás, vários casos de pessoas que dizem não tenho nada a ver com a política, não ligo nada a posições políticas, nem desta facção, nem daquela, nem desta posição, nem da outra, mas este é um ataque ao Irão, ao conjunto do Estado e, portanto, deve ser retaliado, deve ser respondido. E, portanto, nada funciona melhor para produzir uma coesão nacional, mesmo onde ela não existisse ou pudesse não existir, do que um ataque de uma potência externa, ainda por cima com a importância e com a gravidade deste. E, portanto, parece-me difícil, muito difícil, a curto e eventualmente até médio prazo, que se venha a produzir alguma alteração sistemática da situação política no Irão. Até por isso Netanyahu aponta para o objetivo de eliminar a cúpula política do Irão como uma espécie de tentativa de elemento, diríamos quase de incentivo para essa alteração. Mas mais uma vez, eu tenho muitas dificuldades em ver um caminho pelo qual tal ocorra. É muito mais frequente, o que acontece quase sempre, quase sempre, é o oposto. Um ataque externo produz uma coesão nacional, quer onde ela já existia, quer onde não existia, portanto, passa a fortalecer a posição do Estado, do governo, do partido, seja qual for a entidade, passa a ficar reforçada e, portanto, constitui uma dificuldade adicional, porque significa que é mais fácil extrair recursos da sociedade, mobilizar a sociedade, mobilizar a opinião pública, mesmo em não democracias, em prol destes objetivos. Pedro Ponte Sousa, obrigado por esta análise sobre o Médio Oriente e sobre o conflito em curso. Obrigado. Para acabar, uma sugestão: os crimes da PIDE-DGS em Moçambique. Em 1974, o Exército criou uma comissão de verdade para investigar os crimes da Polícia Política do Estado Novo. Recolheu milhares de provas de violações dos direitos humanos. Esta documentação estava perdida há mais de 30 anos na Torre do Tombo e o público revela pela primeira vez numa série de 6 podcasts. O primeiro pode ser já ouvido esta tarde. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.